Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, eu sou Juliana Abruzio, sócia de Direito Digital, Proteção de Dados do Machado Meyer. E hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui Felipe Galofaro. O Felipe ele é fundador da empresa Elitron. Ele é palestrante e especialista em cibersegurança e um grande parceiro nosso aqui da área de digital do Machado Meyer. Olá, Felipe, muito obrigada por estar aqui conosco. Olá, Juliana, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre um assunto tão legal aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Obrigada, Felipe. Primeiro, mande o nosso abraço aqui para todos da Elitron. É muito bom sempre trocar com vocês, trabalhar com vocês, porque hoje cibersegurança é a palavra de ordem, né? Vários índices, entidades que apuram, mensuram e publicam números sobre as ameaças em cibersegurança, vazamento de dados, golpes digitais, nos mostram o quanto essa situação, esse assunto consiste numa ameaça muito grande. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, já há alguns anos, coloca as ameaças cibernéticas como uma das principais preocupações e vulnerabilidades, né, de uma empresa. Muito comum também nós abrirmos as notícias, o jornal, e nos darmos conta de algum grande vazamento, alguma operação de empresa que caiu por um ataque de fora. E eu queria começar falando sobre um deles, né, que é o famoso ransomware. O ransomware, nós como advogados, nós somos chamados pelo cliente quando o golpe já foi dado, né? Então geralmente quando ele está sem a operação, sem esse controle, recebeu uma mensagem do criminoso ou do grupo criminoso pedindo um resgate. E aí a gente sempre tem lá a nossa assessoria. Nós também já tivemos conversas com algumas empresas no sentido de o que se pode fazer, né, previamente, para não ser uma atuação apenas depois que o criminoso captura ou sequestra aqueles dados e pede o resgate. E também até chegam a nos consultar sobre posso ou não pagar o resgate, né? Porque vamos ser bem realistas aqui. É lógico que o conselho que é dado é de não pagar por muitos motivos, inclusive para que não seja alimentado essa prática criminosa. Porém, a gente sabe que a realidade é que muitos pagam. Por quê? Porque não tem como ter um outro caminho. E eu sei que vocês são dos poucos que eu já vi que inclusive já reverteram casos de ransomware. Então, se você puder contar um pouco para a gente, explicar para o nosso ouvinte, primeiro, o que é esse golpe e quando vocês são chamados, né? Quando nós somos chamados que já explodiu, já está lá, receberam a mensagem do criminoso. O que fazer em termos de cibersegurança? Como que vocês interagem com o pessoal técnico que está lá ligando no telefone vermelho de vocês? Não, excelente, Juliana. O ransomware é uma modalidade de ataque que, apesar de ser antigo, ele nunca deixou de estar, entre aspas, na moda. É um ataque que os grupos criminosos sempre tentam executar, esse tipo de ataque, porque ele é muito danoso para as companhias, né? Ele consiste em um criminoso invadir o ambiente da companhia e simplesmente criptografar todos os dados, todas as informações, todos os servidores. É como se a empresa chegasse num outro dia de manhã e não conseguisse simplesmente acessar nenhum tipo de informação da companhia. E normalmente inclui, inclusive, o backup. Então, é um golpe realmente que tem um alto poder ofensivo, né, um poder danoso contra as companhias e que os criminosos tentam sempre fazer esses ataques para poder extorquir as empresas, pedindo recompensas normalmente em criptomoeda. Então ele vai lá, executa o ransomware, criptografa todos os dados, impedindo você de ter acesso aos seus dados
e te enviam uma mensagem falando: estou com o seu sistema criptografado, tenho uma chave de criptografia e quero X milhões, X reais na tal carteira de criptomoeda. Então, essa é uma modalidade muito comum. Isso aumentou muito, porque hoje, em grupos de Dark Web, você consegue, inclusive, contratar uma ferramenta de Ransom as a Service. Então, o ransom é um ataque altamente elaborado, é um ataque muito difícil de ser executado e que exige realmente uma genialidade do criminoso para execução daquele ataque. Porém, a gente tem hoje 2 artifícios que realmente facilitou muito e aumentou muito a quantidade de ataques de ransom. Um é o mais recente, que é a inteligência artificial. A gente já acompanhou estudos em laboratórios que foi possível, sim, criar um ransomware dentro da inteligência artificial generativa, né? Falando que ela tem uns bloqueios, mas, porém, se você fala que é para meios de pesquisa, se é para meios de, por exemplo, testes, para proteção e etc., a gente já viu casos que realmente conseguiram criar e bypassar essas proteções das inteligências artificiais. E um outro dele é justamente o que eu comentei, da questão do Ransom as a Service. Então, uma pessoa, às vezes, ela não tem um amplo conhecimento técnico para executar um ataque de ransomware, que é um ataque ultra complexo, ela entra na Dark Web, contrata por algumas centenas de milhares de reais, de dólares, e ela consegue executar um ataque de ransomware através dessa plataforma que existe na Dark Web. Então, isso, de fato, aumentou muito a quantidade de ataque. E aí, falando um pouco de como funciona o ataque de ransomware, muitas pessoas entendem que ele começa e acontece muito rápido, mas não, é um processo que pode levar muitos meses, né? A gente acompanhou ataques que duraram ali. Exatamente. Desculpa te interromper, Felipe, mas é bacana você mencionar isso, porque é muito comum depois, né, os técnicos mostrarem, ó, esse criminoso estava aqui, já faz 5 meses que ele está aqui dentro da casa, né, do sistema, faz 10 meses que ele está aqui, ou seja, é algo extremamente elaborado, muitas vezes meses que o criminoso espera até dar esse bote. Por que isso? Justamente, hoje, só para a gente ter uma noção, no Brasil, segundo a IBM, a média para que possamos descobrir um criminoso dentro da nossa rede são 180 dias. Então, é como se a gente tivesse alguém dentro da nossa casa, invisível, por 180 dias, a gente não faz ideia que essa pessoa está lá dentro. Então, realmente, o primeiro passo do ransomware, assim como de outros ataques, especificamente do ransomware, normalmente ele inicia pelo reconhecimento do ambiente. Então o criminoso coleta algumas informações ali, né? Primeiro ele escolhe o alvo, depois ele vai coletar algumas informações públicas daquela companhia, ele vai fazer a preparação da infiltração, né? E achar o ponto inicial para que ele possa, entre aspas, adentrar ao sistema. Então, onde ele faz o primeiro comprometimento do ambiente, depois ele vai tentar fazer um movimento lateral e escalar privilégios para que ele possa ter privilégios de administrador do ambiente. Assim que ele consegue atingir esse nível de privilégio, ele coloca o que a gente chama de backdoor. O que é essa backdoor? A backdoor, basicamente, é um acesso persistente ao ambiente. Então, por mais que você corrija aquele problema inicial pelo qual o criminoso infiltrou o seu sistema, ele ainda tem um acesso lá, né? Como se tivesse acesso às portas do fundo da nossa empresa. Então, a partir do momento que ele garante o privilégio, garante o acesso dentro do ambiente, ele vai preparar ali, né? Reconhecer o ambiente de dentro, né? Fazendo uma analogia ao mundo real, como se ele fosse entrar na nossa casa e passar por cada quarto, entender onde fica o quê, para que depois, assim, ele possa, de fato, comprometer o ambiente como um todo. Então, é um ataque realmente muito bem elaborado que levam meses. A gente já acompanhou ataques de 8 a 18 meses. Então, realmente não é algo que acontece do dia para a noite. Nossa, tem alguns que passa de um ano, então, realmente algo bem elaborado. E queria que você comentasse também uma situação que a gente verifica no mercado, que não é incomum nós, às vezes, termos uma fase de ataques no mesmo setor.
Então, o setor mineradoras ou empresas do tipo de seguros ou qualquer setor, a gente tem vários ataques a agentes econômicos, ou seja, empresas diferentes, mas que estão no mesmo setor. Isso é uma coincidência ou não? Olha, pode ser sim uma coincidência, mas normalmente é difícil, né? Principalmente quando a gente fala de mais uma empresa do mesmo setor, realmente é complexo acreditar em coincidência, porque normalmente a gente tem alguns cenários possíveis aí. Ou, por exemplo, aquele setor que era um setor desconhecido e passa a ganhar notoriedade, né? Então, um setor que está em franco crescimento, né? Porque no final do dia, o atacante ele também utiliza o Google, né? Ele vê as notícias que saem no Google. Então, se aquele setor. Ele também estuda, né, o cenário econômico. Exatamente, exatamente. Ele vai atrás do dinheiro e normalmente o dinheiro que ele consiga obter no menor prazo de tempo possível. No final do dia, o tempo dele também é dinheiro. Então, normalmente esses setores que estão em ascensão, eles chamam muita atenção dos criminosos. Então, é comum setores que acabam ascendendo chamar a atenção dos criminosos e os grupos criminosos focarem em atacar aquele setor. Ou também algum setor, por exemplo, que ele era relevante, ficou opaco, entre aspas, nas mídias e acaba ganhando notoriedade por algum fator econômico, por exemplo. Então, é comum acontecer sim. Ou também quando existe alguma vulnerabilidade sistêmica específica que afeta mais algum tipo de setor específico. Então, o criminoso descobriu, por exemplo, uma fragilidade no sistema financeiro que afeta os boletos, por exemplo. Ele vai tentar atacar ali todas as entidades financeiras que utilizam daquela feature, né, daquele sistema. Exato, exato. Como ele descobre uma vulnerabilidade que se aplica àquele setor, né? Porque de uma certa forma todos estão configurados com aquela situação, daquela forma e apresentam a mesma vulnerabilidade. É exatamente isso que parece. Você tá aí confirmando. E Felipe, vocês, como eu disse, são dos poucos que eu conheço que já reverteram ransomware. Explica um pouco para quem nos ouve o que é reverter ransomware? Olha, perfeito. Bom, obviamente a gente não pode garantir, né? E eu não vou nem tentar falar que é a maioria dos casos, porque não é. São casos específicos, casos que são realmente um pouco mais raros de acontecer, porque normalmente quando um ataque de ransomware muito bem executado, ele é confirmado, né? De fato, o criminoso consegue comprometer o ambiente com ransomware. O problema da criptografia, como muitos sabem, não é a questão de impossibilidade de descriptografar, e sim o tempo que aquilo levaria para descriptografar. Então, ele faz de uma forma que aquela informação você vai conseguir sim descriptografar, mas quando você conseguir, ela já perdeu valor, porque pode levar anos para você conseguir descriptografar alguma informação. Então, quando a gente fala de possibilidades de descriptografar o ambiente, a gente tem diversas metodologias que a gente vai sim tentar. Então, por exemplo, a gente vai tentar achar em Dark Web, em grupos criminosos de Dark Web, se existe, por exemplo, alguma chave pública daquele ransomware. Por exemplo, como aconteceu há pouco tempo, o FBI, ele divulgou, né, ele tem em posse dele algumas chaves de descriptografia de alguns ransomwares específicos que ele conseguiu prender os criminosos que executavam aqueles golpes e estavam em posse de todas as chaves. Então, o FBI disponibiliza essas chaves também. Além do FBI, em grupos criminosos também, alguns casos, a gente consegue achar essas chaves de descriptografia. E entre outras possibilidades, como, por exemplo, a falha no processo de criptografia daquele arquivo. Então, por algum motivo, algumas metodologias que usamos, a gente consegue, sim, descriptografar. Então, são diversas possibilidades, não existe uma receita de bolo para que possamos fazer isso, mas sim, a gente já teve casos de sucesso em descriptografia de ransomware. Mas muito mais do que isso, é sim também a gente prever isso, né? Então, a gente trabalha muito mais na remediação do ransomware com várias metodologias para evitar que isso realmente aconteça. E, Felipe, em relação ao pagamento, o que vocês têm visto na prática? Tem muita empresa que precisa realmente pagar, que não tem um plano B, ou paga, ou realmente vai ter um problema
gigantesco e acaba cedendo? Olha, Juliana, a gente realmente acompanhou muitos casos que a empresa, infelizmente, teve que realmente pagar, porque é isso, no final do dia, ou ele paga, ou ele simplesmente perde todas as informações. Inclusive, já acompanhamos casos, a empresa pagou e o criminoso não devolveu a chave. Foi um caso curioso até que aconteceu. A empresa pagou o montante necessário que o criminoso exigia, porém, eu acho que o criminoso, por hipótese, a gente supõe isso, que o criminoso não sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele se perdeu nas chaves, não sabia qual chave era de qual para descriptografar o arquivo necessário, ele tentou devolver a chave para a empresa, mas as chaves não estavam funcionando, e aí simplesmente ele sumiu. Eu não sei se ficou com vergonha, porque E ficou com dinheiro. E ficou com dinheiro, óbvio, e sumiu, né? Obviamente, né? E simplesmente desapareceu e a empresa, infelizmente, veio à falência. Era uma empresa que era uma factory, eles emprestavam dinheiro no mercado e eles tinham 80 milhões já de reais emprestado no mercado, nunca tiveram problema com cyberataque, acordaram um dia com o ambiente criptografado, infelizmente esse fato aconteceu e tiveram que fechar as portas, porque eles não sabiam quem devia, quando que vencia. E aí eles adotaram a política de, ok, eu vou esperar porque tem alguns clientes que pagam em dia, os que não pagarem não vou saber, não vou ter como cobrar, mas os que pagam em dia a gente vai esperar, aguardar receber o dinheiro. Porém, a informação vazou, a quem devia sabia que eles não tinham como controlar, e aí os clientes deixaram de pagar e eles infelizmente fecharam as portas. Que é uma realidade, né? É mais uma das histórias que realmente, não à toa, como eu abri aqui o nosso podcast, os ataques, cyberataques, são colocados dentre as maiores ameaças. Você sabe que há uns 15 anos atrás eu tive um caso, talvez até mais tempo, era no início mais de ransomware no Brasil, os tickets, o valor dos resgates eram bem mais baixos do que os que a gente vê hoje em dia, e o criminoso, ele criptografou, né, os dados, pediu o resgate, e enquanto a empresa estava vendo o que fazia, conversando com nós advogados, os especialistas em cyber, nesse meio tempo, o criminoso escreveu dizendo que não precisava mais pagá-lo porque ele tinha perdido a chave. Esse, diferente da sua história, ele foi um chamado o quê? De ladrão honesto, né? Mas também perderam os dados. Mas esse não levou, né? O dinheiro. Foi muito inusitado, nunca vi outro caso. Se tivesse me contado, eu ia duvidar que tinha acontecido, mas eu vivenciei isso. Mas, de fato, hoje em dia, os tickets, né? Os resgates, são valores altíssimos, e muitas vezes há o pagamento porque ou paga ou a operação realmente pode se encerrar, né? Pode chegar até aí a fechamento das portas, né? E eu queria só comentar, eu já pincelei aqui que muitas vezes nos perguntam sobre o pagamento de ransomware, né? Pode ou não? E ressalto de novo, lógico que o bom conselho é por não pagar, mas olhando a realidade, e essa escolha sempre é do empresário, isso é lícito ou ilícito? Não tem um enquadramento no Brasil em que criminalize o pagamento, ou seja, se o dirigente da empresa paga pelo resgate, isso não pode ser considerado crime porque não há nada na nossa legislação que o preveja. Tem lugares no mundo, como Califórnia, que existe, é que a lei que proíbe, que acaba por, né, proibir a seguradora de indenizar o valor de pagamento fruto desse ataque de ransomware. Mas aqui no Brasil, a única coisa que a SUSEP já definiu é que é preciso fazer um report comunicando, né, às empresas reguladas desse setor que deveriam fazer esse report, nada além. Agora, tem uma outra questão que também já nos perguntaram, que é quem pagou? Como que vai inserir esse valor no balanço contábil, né? Como que vai fazer a demonstração financeira da empresa? Quem tem seguro pode pagar o próprio prêmio à seguradora, e aí vai incluir isso como uma despesa. É realmente uma situação que foge totalmente da operação, né? Agora eu quero de novo ressaltar, mesmo que seja uma conduta não criminosa, não é uma conduta aconselhada, por isso que o melhor é realmente prevenir.
né? É melhor prevenir do que depois ter que lidar com o que aconteceu. A gente precisa sempre levar o nível de maturidade de cibersegurança, proteção de dados da empresa. Para isso, existe um mecanismo, né? A gente costuma fazer uma avaliação de maturidade, que não é única, é uma agenda permanente, né? Esses assessments e reassessments desse plano de governança. A gente costuma entrar em conjunto, né? Por exemplo, nós com um parceiro como a Elitron, para olhar 360 graus, então toda essa parte da regulação interna da empresa, como que ela está montada, se ela está preparada para fazer as notificações conforme os seus setores. Então hoje a gente tem Bacen, a gente tem CVM, nós temos a ANEEL, a ANAC, sem contar a própria ANPD, que toda vez que envolver dados pessoais, existe aqui sempre uma necessidade, uma obrigação de avaliar se é caso de noticiar ou não o episódio. Há, por outro lado, regras como o do Bacen, que não importa se existe um dano grave ou não, sempre tem que ser reportado o incidente. Então, é muito importante a empresa estar preparada no antes e no depois. E aí eu queria, e por isso tão importante o CISO, né, o CIO, o CTO, o jurídico, eles estarem bem amarrados. O que do lado de vocês conseguem ajudar na prevenção? Tem o que fazer? A gente sim trabalha na parte da prevenção, inclusive boa parte dos nossos clientes trabalham conosco na prevenção de ataques como o ransomware, que justamente prevenir é muito mais fácil do que remediar. Porque normalmente um ataque de ransomware, a decisão, ela se realmente ou perder os dados ou eu pagar. A gente, obviamente, não aconselha pagar, porque isso estimula o mercado criminoso, mas a gente sabe que boa parte dos casos não há como fugir dessa alternativa, porque ou a empresa perde seus dados ou ela tem que pagar o criminoso. Então, nesses casos, a gente pontua, obviamente a gente tenta de todas as formas descriptografar, mas caso não seja possível, a gente pontua tudo que pode acontecer e faz todo o acompanhamento naquele ambiente, naquele sistema, para que a gente possa fazer o processo ter o mínimo de fricção possível e sempre apontando todos os riscos, porque é comum, inclusive, acontecer um caso de reinfecção de ransomware. Então, são diversos cuidados técnicos que precisamos ter junto com a empresa para evitar que aquilo se torne algo ainda pior. Porque se o ransomware ele for executado de novo, ele criptografar novamente o mesmo ambiente, nem o grupo criminoso que tinha a chave vai conseguir mais descriptografar aquele ambiente. Então, são vários cuidados que precisamos ter, inclusive sanitizar o ambiente depois de descriptografado e fazer todas as proteções para evitar que o grupo criminoso infecte de novo aquele ambiente, como aconteceu aqui no Brasil, um laboratório que ela sofreu 2 vezes um ataque de ransomware no prazo de, se eu não me engano, 12 meses. Então, é importante que tenhamos realmente estratégias técnicas de processos e ferramentas e serviços para que possamos impedir esses tipos de ataques. A gente, quando trabalhamos com os nossos clientes, estudamos diversas barreiras de proteção para que o criminoso não consiga implementar um ransomware na rede. Inclusive, nunca queremos que chegue nesse ponto, mas inclusive temos lá como a última barreira de proteção, né? Temos 1000 camadas de proteção, né? A camada 1001, ela é uma ferramenta que a gente implementa em alguns servidores importantes da empresa e ela consegue roubar a chave de criptografia em tempo de execução do ransomware. Então, suponhamos que todas essas 1000 barreiras que implementamos no ambiente, todas elas falharam. A gente vai ter a camada 1001, que é, ok, vamos deixar o ransomware rodar. Quando ele terminar de rodar, a gente vai ter a nossa chave para conseguir descriptografar aquele ambiente. Então, são diversas metodologias e ferramentas de serviço que implementamos para os nossos clientes justamente para evitar que esse tipo de ataque ocorra. Como você comentou também no começo, parece que os criminosos estão fazendo
um product market fit, né? Eles estão testando ali o que o mercado aceita, porque realmente antes nunca havíamos falado de centenas de milhões de dólares em resgate. E hoje está praticamente comum grupos criminosos cobrarem centenas de milhões de dólares para que possam devolver a chave, porque eles entendem que a empresa normalmente não tem saída. Ou ela paga, ou ela perde todos os seus dados. Então, os criminosos entendem que tem o poder total da situação e cobram quanto bem entende, de acordo com o tamanho da empresa. Até o Hansor inflaciona, né? No começo Exato. eu lembro que eram números muito mais baixos, mas bem mais baixos mesmo. Até para que fosse algo mais rápido, né? Olha, deixa eu pagar logo, porque é o que tem aqui. Aí também eles mudaram um pouco o modelo do negócio criminoso. Felipe, o que é bacana, né, que a gente faz, e eu deixo aqui essa recomendação para os nossos ouvintes, e ajuda muito a empresa, é a prática do tabletop, que é uma simulação, como se tem simulação de incêndio, né? Então a gente faz uma simulação para identificar quais são os processos que estão dando certo, se as pessoas que estão em cada cadeira realmente são as mais eficientes para lidar com uma gestão de crise, se está todo mundo preparado para lidar com aquele episódio, né? Então é um exercício bastante importante e que retorna com lições que podem ser melhoradas na empresa, no momento em que não há ameaça efetiva, né? É uma simulação. Isso a gente pode fazer o jurídico junto com o pessoal técnico. E eu queria agora, nesse final do nosso episódio, te perguntar sobre os outros ataques, né? A gente tem diversas outras cyberameaças, como ataques de DDoS. Outro dia a gente teve aqui uma situação em que toda uma região do país caiu, né? A gente teve praticamente uma cidade sem internet e a gente teve que notificar a Anatel por força da regulação deles. O que você pode, nesse final, comentar das principais outras demandas que o pessoal da Elitron hoje é chamado e como que vocês estão auxiliando nessas demandas? E super relevante esse ponto do tabletop, porque acreditamos que realmente isso é uma das melhores práticas que possamos executar, porque aquilo, não adianta acreditarmos que, fazendo uma analogia ao mundo real, depois que o prédio pegou fogo, vamos procurar a saída de emergência. Não vai funcionar. Todo mundo vai ficar em pânico, não vai entender o que fazer, como fazer, e possivelmente irão cometer erros que podem ser irreversíveis para a companhia. Então, super relevante esse ponto do tabletop, fazemos isso com os nossos clientes para que possamos saber como reagir em cada tipo de ataque, qual procedimento deve ser feito, em qual momento, para que realmente possamos garantir que tudo está sendo feito da melhor maneira. Pois cada tipo de ataque, ele exige uma resposta àquele incidente de uma maneira completamente diferente. E é bem importante realmente fazer esse exercício, né, Felipe? Como você disse, não adianta depois que está pegando fogo e querer dizer onde é que está para as pessoas a saída, a melhor saída. E tudo relacionado à reputação, né? A gente vê aí casos noticiados ou que a gente está atuando, são casos que a operação cai, você está lá com o cliente na frente, a imprensa noticia e você tem uma questão reputacional muito forte. E com a internet, com a informação hoje se espraiando dessa forma como fica realmente bastante comprometida a imagem, a marca daquela empresa. Felipe, o papo tá ótimo. Eu te agradeço muito por esse momento. A gente estaremos juntos num segundo episódio, porque o assunto é longo. Quero então te agradecer e já convidar o nosso ouvinte para o episódio 2, que a gente vai continuar falando de cibersegurança e a gente vai abordar aí golpes como phishing, vamos falar mais sobre vazamento de dados e outras cyberameaças. E muito obrigada, Felipe. Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês.
Acho que foi super relevante e espero que possamos, de alguma forma, ter agregado e trazido pelo menos alguns insights para as pessoas se conscientizar cada vez mais dos riscos cibernéticos. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.